Boa tarde. Estamos aí iniciando mais um Viamão Saudável. Hoje eu tô com a minha amiga Janaína Bert, professora, biólogo, viamonense da Gema. Então a Viamonense gente nata. nata. Então a gente vai conversar um pouco sobre cidade saudável, Viamão saudável. Essa é a nossa proposta de candidato a vereador. Né? Eu estou candidato a vereador pelo PT aqui na cidade de Viamão. Meu número é 13044. E para prefeito. Não tem como esquecer, é só lembrar do nosso posto de saúde. Isso mesmo. 44. Isso mesmo. Todo mundo. Aonde você vai pegar remédio? Vou na 44. Aonde que está a ambulância? Eu vou na 44. Então. É isso, então é o 044, até porque foi bom você falar nisso, viu, Janaína? Porque a minha vida política, vamos dizer assim, pública, né, administrativa, porque vida política eu tenho desde os 15 anos. Vida ideológica. Desde que a gente nasce, né? Mas assim, a escolha ideológica começou. E tudo começa na educação. Por isso que eu tenho amigas professoras e professores. Porque vocês são a peça-chave da transformação da sociedade. Se você não tiver um grupo de professores conscientes, primeiro da sua função social, né? E segundo da sua posição ideológica na sociedade, porque cada um defende uma coisa. Essa história de que eu não tenho partido, que eu não tenho ideologia, que eu voto na pessoa, não é verdadeira. A gente se engana quando usa esse senso comum. As pessoas têm a obrigação, o dever, né, ético e moral de ter uma posição definida. E ainda mais numa conjuntura que a gente está vivendo. E aí nós conseguimos fazer isso para o resto de tudo. Nós somos católicos, nós somos evangélicos, nós somos batuqueiros, né? Nós somos espírita. A gente define a nossa posição religiosa. Nós somos Grêmio, nós somos Inter, né? Flamengo ou Fluminense. Eu acho, Tamar, que nessa vida a gente tem que se posicionar sempre. Sempre. Não, a gente não pode ficar em cima do muro. Ou tu prefere isso, ou tu prefere aquilo. Ou tu gosta de doce, ou tu gosta de salgado, ou tu gosta dos dois, mas a gente tem que se posicionar. Não dá para ficar nessa coisa, eu não faço parte disso. Eu não me envolvo em política. Pelas pessoas não se envolver em política que as coisas chegaram ao ponto que chegaram, né? Isso mesmo. Mas a gente não falou do nosso prefeito. Falou do teu número. Pois isso, é que entrou outro assunto. Então, seguindo a propaganda... Nós dois falamos demais. Seguindo a propaganda eleitoral, o Itamar é o 13044 e o Guto Lopes é o 12. Né? Na cidade de Viamão é a primeira vez, isso também é histórico, né? É a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores não está na cabeça de uma chapa. Eu achei isso muito importante, porque tem uma coligação bem legal, né? Porque não é só o PDT e o PT. Tem o PCdoB, tem o PROS e o Rede, eu acho. É o Rede, né? Isso foi muito bacana, essa união, assim, essa coligação. Então, essa foi a forma que nós achamos de poder dialogar com outras vertentes de pensamento que transitam na esquerda brasileira. Então, as pessoas poderem estar entendendo essa questão toda de direita e esquerda, né? Porque o que a esquerda pensa, vamos dizer assim, de uma maneira, de forma unitária? Ela defende os direitos sociais. Exato. Que seja garantido os direitos sociais de toda a população, aonde que todos nós possamos ter acesso a serviços públicos. Essa é o beabá, vamos dizer assim, do pensamento de esquerda. E depois, se você quiser aprofundar mais, tem toda uma outra teoria de discussão econômica, né, como que pode ser distribuído
na sociedade os meios de produção, quem controla. A maneira que a esquerda pensa, ela tende a aprofundar cada vez mais a democracia. Por isso que, se a gente for falar em termos econômicos, nós falamos e propomos a cooperativa. Exato. Né? Tem vários tipos de cooperativa, onde que o patrão não é um só. Né? E tu divide essa ferramenta entre todos. A gente defende uma saúde pública de qualidade, que é o nosso SUS. A gente defende educação pública de qualidade, que são as escolas municipais, estaduais. Essa é a nossa defesa. A gente não quer privatizar a educação, a gente não quer privatizar a saúde, porque a gente sabe que algumas pessoas não terão acesso quando for privatizado. Algumas não, muitas não terão acesso. Se esses setores da sociedade forem privatizados, muita gente não vai estudar. Muita gente vai morrer sem poder ir ao médico. E essa é a nossa bandeira, é a nossa preocupação, né? Essa é a nossa bandeira e a nossa proposta. Né? Por que nós defendemos a questão pública? Porque hoje na sociedade há uma grande concentração de dinheiro, muito dinheiro, na mão de poucas pessoas, que são os donos do trabalho, né? da fábrica, vamos dizer assim, da fábrica, do banco, da grande loja. Então é muito dinheiro na mão de poucos. E muita gente com pouquíssimo dinheiro ou sem dinheiro nenhum. E sem oportunidades, né? E sem oportunidades. Porque se tu não investe, por exemplo, numa educação de qualidade, tu não tem oportunidades ali na frente. E essa é a nossa luta, né? Investir numa qualidade na educação pública, tanto municipal quanto estadual. E a proposta de vocês, tua, do Guto, da educação integral, escola integral, para a nossa cidade é maravilhosa. E as pessoas daí têm que se dar conta de que nós precisamos ainda do serviço público, né? Com certeza, porque a gente não tem dinheiro para comprar. Eu mal tenho dinheiro para pagar as contas do mercado. Não, mas falar em mercado, vamos combinar, né? Tá muito cara a comida. Muito cara a comida. Muito cara. Né? Nós tínhamos uma bandeira lá no início da década de 20, né? Da década de 10, aliás. Nós vamos entrar agora na década de 20. É isso, né? Sim, viu? Tem que, 2021 a gente entra na década de 20. Da década de 20. Do segundo milênio, minha amiga. Do segundo milênio. Então, no início da década de 10, quando o Lula assume, a grande bandeira do Partido dos Trabalhadores era ter o salário mínimo com R$100. Sim, né? No final do governo de Dilma Rousseff, o salário mínimo estava em torno de $300. De $100, né? Nós, em 16 anos, avançamos e progrediu e corrigiu esse salário, que ele chegou a ser quase $300. Hoje, em 2 anos de governo Bolsonaro, ele já reduziu para metade. E a inflação não é computada, né, mas ela está aí muito alta. Ela existe. É só a gente ir no mercado que a gente consegue comprovar isso. Tu compra R$100, tu volta para casa com 3 sacolinhas. Isso. Né? Ela existe. Eu fico assim, muito preocupado, sabe? Porque assim, ó, a gente é de Viamão, a gente conhece um pouco da cidade de Viamão. E quando você está na vida louca do dia a dia, você não presta atenção por onde você passa. Você faz um trajeto, uma rota, e aquela rota muda, ela muda diariamente. Mas tu não nota. Né? E quando você está focado em alguma coisa, tu começa a notar. E aí, eu moro aqui na região da São Tomé. É uma das transversais que liga a Viamão com a zona sul de Porto Alegre. Né?
Uhum. E ela é uma rota muito movimentada, então tem o asfalto, e quando você sai do asfalto, e isso é uma característica de Viamão, você começa a enxergar os problemas. Né? E tu não precisa ir muito longe da tua casa para ver esses problemas. As pessoas não têm dinheiro, tem 60 anos, tem 65 anos, nunca pagaram o INSS na vida. Então é para essas pessoas que a gente quer conversar. Né? E quem nos ouve são os nossos parceiros para poder traduzir isso lá para a ponta. Então, a gente começa a falar sobre isso, porque uma pessoa não faz sozinho a mudança, viu, Janaína? Ela precisa de mais pessoas. E aí, a função da educação, que é o bate-papo de hoje, ela está dentro desse conceito de cidade saudável. Claro! Sem dúvida. Porque quando a educação ela é eficiente, quando ela atende às necessidades da comunidade na qual a escola está inserida, os resultados são muito significativos. Uma região que tem uma educação pública de qualidade, que consegue atender uma demanda grande, né, de alunos, atender bem a sua comunidade, ela tem um resultado melhor. E a gente viu isso assim, ó, Porto Alegre é um exemplo. Porto Alegre, as escolas municipais, teve uma época em que elas tiveram o seu melhor. Os professores muito bem remunerados, investimento na parte física da escola e pedagógica, projetos que as crianças ficavam o dia todo na escola, projetos de educação integral, e funcionou muito bem. Dos últimos anos para cá, que ela meio que se desmantelou, e a gente sabe por quê, né? Porque não é proposta do governo que hoje está em Porto Alegre ter uma educação de qualidade. Como aqui na cidade de Viamão. Como aqui em Viamão está acontecendo a mesma coisa. E a gente tem profissionais maravilhosos na nossa cidade. Eu tenho colegas na rede municipal maravilhosas, escolas maravilhosas, e que as gurias seguem trabalhando, e os guris, né, seguem trabalhando com aquele mesmo objetivo, mesmo o governo sendo contra, mesmo o governo atual dificultando. Tem escolas que são um brinco aqui no nosso município, mas não é porque o governo atual investe, é porque os professores daquela escola vestiram a camiseta e ainda lutam por uma educação melhor, que atenda a todos, né? Sim. Mas, Itamar, sabe o que eu queria te perguntar? Fala. Sobre as bandeiras do nosso governador. Tu é um cara da saúde, trabalha com a saúde, a tua bandeira é a saúde, a gente conhece a tua preocupação, tem uma experiência vasta, né, na área da saúde, foi inclusive secretário de saúde, não foi? Isso, eu fui diretor-geral. Trabalhou na saúde, nos últimos anos participa, né, de conselhos relacionados à saúde, é ativo nessa área. O que tu acha dessa brincadeira de colorir o estado com bandeiras? Há 2 semanas nós tínhamos uma bandeira preta, vermelhas, e de repente, hoje, Rio Grande do Sul amanheceu bandeira laranja, e vários municípios bandeiras amarelas. O que tu acha disso? Assim, surgiu a cura? Não tem mais Covid? Vida normal? Eu queria saber de uma pessoa da área, né? O que está acontecendo? Que eu quero entender. Pois então, Janaína, todo mundo quer entender, né? As pessoas não conseguem ter essa compreensão porque elas estão focadas em buscar o alimento. Então, ela não presta atenção nos riscos que ela corre para buscar o seu sustento do dia a dia. Então, elas fazem... E a gente consegue compreender isso, né? Porque isso é perfeitamente compreensível. Então, desde março, né, e nós tivemos o privilégio de fazer férias junto, né, na mesma praia. Na mesma praia. Então, nós até fevereiro, a gente sabia, sim, sabia de ouvir falar, aquela coisa que estava lá na China, né? Um vírus. A gente via no jornal ali, no Fantástico, no Jornal Nacional, que tem um vírus. Então, quando a gente retorna, né? E eu começo a voltar a fazer as reuniões do Conselho Estadual de Saúde, porque no mês de janeiro,
janeiro, fevereiro, a gente só cumpre a agenda das reuniões do plenário do Conselho Estadual. Em março, nós começamos a estudar isso, tá? A pegar as informações, principalmente da Fiocruz e das universidades federais. De novo, saúde e educação dialogando. Essas duas políticas são irmãs gêmeas. Uma não vive sem a outra. Exatamente. Caminham juntas. Então, nessa questão do Covid, a gente fez no início de março, acho que uma reunião presencial da mesa diretora, que são 8 pessoas, e mais a equipe técnica do conselho, que vai dar umas 4, 5, né? Não passou de 20 pessoas as nossas reuniões iniciais, e 2 representantes do governo, e decretamos, né, e resolvemos que não iríamos mais a fazer reuniões presenciais, porque a gente já entendia que lá naquela época a estratégia melhor a ser feita era o isolamento social. Então, o isolamento social é as pessoas, de forma voluntária, porque no Brasil nunca foi proibido sair de casa. Nós temos que ter claro isso. Nunca foi proibido sair de casa. Para quê? Para que o governo, e aí o Conselho de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, o Conselho Nacional, vários conselhos municipais, principalmente o Conselho das Capitais, incidiram perante a gestão, na Secretaria de Saúde, que deveriam ter critérios e ações emergenciais imediatas. Né? Qual seria? A ampla reestruturação da rede de atenção básica da saúde. A formação de uma retaguarda de leitos de urgência para atender possíveis casos de internação. O uso de máscara e álcool gel. E o fechamento do serviço não essencial. E a testagem de toda a população em massa, ou principalmente a população que era grupo de risco, né? Então, naquele primeiro momento, eram os idosos, as pessoas com comorbidades, as pessoas que tinham alguma doença, as crianças e as parturientes, né? Que deveriam ser testadas com algum tipo de exame. Naquela época tinha ainda a questão do teste rápido, né? Não se tinha informações ainda de que o teste rápido podia dar falso positivo ou falso negativo, mas sempre se apontou para ser a testagem no sistema RT-PCR. Então, isso faz 6 meses que o controle social vem dizendo. A questão do distanciamento controlado, nós conseguimos resistir de março até maio, que foi, né, o pico, tal do pico do vírus. Mesmo assim, e por que deu o tal do pico? Por que está morrendo muita gente aqui no Brasil? Porque os governantes... Eu vou deixar tu concluir agora, deixa eu falar uma coisa sobre esse pico aí. Segue, não posso esquecer. Segue teu raciocínio. Só para mim não perder o raciocínio. Termina. Por que teve essa curva, né? Esse aumento da curva que os técnicos chamam? Porque esses governos nunca fizeram o que tinha que fazer. Não investiram em atenção básica, prova via mão que houve corrupção na saúde, 10 milhões de reais, afastamento do prefeito, né? O outro prefeito assume, aí o prefeito que assume é negacionista, morre de Covid. Pega a doença, dissemina a doença e morre da doença. É muito triste isso. Viamão é uma página triste da história sanitária do mundo, porque teve tudo aqui.
Vários escândalos relacionados à saúde. Vários. Se você está preocupado com Brasília, Brasília está aqui dentro. É verdade. Tu falaste do pico, né? Que o pico foi em maio e tal. Mas quando a gente começa a olhar os números, Itamar, a gente percebe que até junho teve uma estabilidade, assim, nos registros que a Secretaria da Saúde, né, passa aí nas redes sociais. E que no mês de julho, em 3 semanas, o número de mortes de Covid, ele triplicou. Teve dias no mês de julho que morreram 5 pessoas por dia de Covid. Aí, assim, eu não consigo... Só para a gente entender como é que funciona essa coisa do pico. Se era lá em maio, era para ser o pico, como é que lá em julho nós tivemos dias que teve 5 mortes registradas? A velocidade do contágio se mede pelo número de pessoas que está acessível ao vírus. Isso requer mais estudos estatísticos para comparar esses dados, entendeu? Para te entender por que teve mais mortes em tal mês do que outro mês. Né? Então, por exemplo, datas comerciais. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Que mais? Agora Dia dos Pais. Agora tu vai ter Dia das Crianças, né? Já está tendo. Mas agora é totalmente diferente porque está tudo aberto. Mas naquela época, a estratégia usada para controlar os dados, né? Era essa. Tu poderia medir essa flutuação conforme a exposição das pessoas. E cientificamente também não se sabe como que o vírus transita no meio ambiente. Esse vírus, eu brinco com as meninas lá da escola, minhas colegas, que ele é um Kinder Ovo. A gente nunca sabe a surpresa que ele vai trazer. Ele é tão novo e ainda precisa de estudos, porque a gente não sabe. Tem pessoas que não reagem, tem pessoas que têm gripe leve, tem pessoas que, como o Russinho, né, vão parar na UTI. Eu tive amigos que pararam na UTI, um amigo faleceu, outro retornou para casa. Então, assim, eu tive pessoas muito próximas que tiveram a doença. E a gente sabe que é uma incógnita, a gente não sabe o que pode acontecer, como é que ele vai reagir. Não se tem ainda um estudo muito claro, né, do tal do Covid. E aí, com essa questão das bandeiras mudando de cor milagrosamente, eu tô te dizendo, confesso que fico feliz que esteja estabilizando, né? A gente vê aquela pressão do nosso secretário de Educação e do nosso governador para o retorno às aulas presenciais. O que tu acha, Itamar? Qual a tua posição em relação à volta às aulas presenciais? Tu acha que é possível isso ou não? Ontem o Nadim fez um decreto aí, agora 16 de setembro, o decreto 75, no qual ele decretava que nenhuma escola, nem particular, nem privada, pública, estadual, nenhuma escola, dentre as privadas e as públicas, voltariam às aulas presenciais em 2020, somente aula remota, em todo o território. Então, esse decreto abrangia o quê? As escolas particulares, as estaduais e as municipais. Ontem, ele fez um novo decreto, mudando o texto do decreto 75, dizendo que as escolas particulares, a partir do 3, agora, daqui a uns 15 dias, podem retornar às suas atividades. O que tu acha disso? É possível? Pois então, vamos terminar a história do Leite, porque a atitude do Nadim não é diferente da atitude do Leite. Sim. Tá? Então, assim, a partir de maio, junho, o governador começa a criar, né, um modelo de distanciamento controlado. Ele trabalha, e aí eu fico muito preocupado, né, com técnicos, que eu chamo essas pessoas de mercenário. Né? Por isso que, de novo, o início da nossa conversa, né? Se você não tem concepção de classe, se você não tem concepção ideológica, você coloca o teu saber, a tua profissionalidade, o teu conhecimento a serviço de pessoas que não têm a mesma índole que você.
Então, para nós sobreviver também tem que ter o mínimo de caráter, vamos combinar. Sim. E aí, o Eduardo Leite, ele pega uma experiência feita nos Estados Unidos, né, de uma realidade de serviço, de trabalho totalmente diferente da nossa. Né? Nos Estados Unidos, as pessoas não têm proteção nenhuma, elas se associam a sindicatos, muitas delas têm a sua empresa, o que nós chamamos de MEI aqui, né? Lá nos Estados Unidos é normal. Você a tal liberdade econômica, mas a liberdade se tu tem dinheiro, né? Se não tem dinheiro, tu vai lá morar nas estações do metrô. Entende? O mendigo americano dorme na estação do metrô, porque é mais quentinho. E lá é 0 grau, é 30 graus abaixo de zero no inverno. Vamos combinar. O inverno deles é muito mais rigoroso que o nosso. Então, é uma realidade totalmente diferente. Então, ele pega esse estudo norte-americano e aplica aqui, né, que é um conjunto de índices numéricos. E ele vincula isto com a capacidade de leitos. Ele não vincula com os conhecimentos científicos acumulados de combate ao Covid. Ele só se preocupa de passar a imagem para a população de que não tem gente no UTI e que tem leito vago. Bom, se tem leito vago, pode adoecer. E isto justifica a abertura do comércio. Começa pela abertura do comércio. Porque lá no início, Janaína, esse mesmo governador não criou, e nem o governo federal, a reconversão industrial. Se tu tivesse uma capacidade de reconversão industrial, primeiro você iria construir os tais respiradores. Né? Tu iria construir camas. Né? Eu estou dando 2 exemplos da área hospitalar. E tu teria trabalhadores na ativa fazendo serviços essenciais. E esses trabalhadores estariam protegidos. Com testagem. Como é que o Grêmio e o Inter vão pro jogo? Não sei. Eu sei que é absurdo. E aí tu vê que ainda assim. E aí tu vê que ainda assim esses caras adoecem. Quer um exemplo? Tu quer um exemplo de bolha mais protegida que os profissionais do Grêmio e do Internacional? Porque não são eles que sofrem. Quem sofre é o trabalhador que trabalha lá no estádio. E ainda assim se contaminam. Aí o que tu deixa para o trabalhador normal? Então não teve essa reconversão. O governo federal não garantiu e não garante os R$600, porque para você ter um isolamento voluntário, o governo tem que garantir o sustento das pessoas. Você tem que fazer uma política econômica que garanta a sanidade financeira das pequenas empresas. O governo nem do Estado e nem da União não fizeram isso e justificaram. Agora, depois disso, você pode ver que é uma novelinha que o governo do Estado criou. O Covid está se transformando num dramalhão mexicano de péssima qualidade e de triste resultado. Verdade. Porque ele cria capítulos, né? Na sua habilidade comunicativa, ele cria capítulos dessa história triste para justificar a morte das pessoas. Não, eu morri porque tinha que morrer, porque tinha que trabalhar. E não é para ele sobreviver, ele trabalhador, é para manter o lucro dos grandes. É o que eu ia dizer, não é para manter a vida do trabalhador, é para os grandes empresários não perderem seus. Isso. Aí nós podemos analisar, pegar o ano de 20, né? O último ano da década de 10, e analisar quem é que cresceu nessa pandemia.
Quem é que enriqueceu nessa pandemia? Os grandes empresários que continuaram investindo. Isso. Nós, trabalhadores, cada vez mais pobres. Isso mesmo. Às vezes revoltada. Eu sei que não faz bem pra gente, mas eu fico. E tu não me Isso falou. mesmo. O que tu acha dessa volta presencial? A volta, o Conselho Estadual de Saúde resolveu, eu não me lembro se é a resolução número 05 ou a 06, que é contra isso já faz 2 meses ou 3 meses atrás. Uhum. Você entra no site do Conselho Estadual e você baixa a resolução 05 ou 06, que é contra a volta às aulas. O Conselho de Saúde, este candidato e este conselheiro licenciado, somos contra a volta às aulas. Por quê? Porque não se garante a vida. Porque não tem testagem, não tem vacina, não tem medicamento, não se sabe o fluxo desse vírus e os efeitos colaterais que ele provoca nas pessoas. Falando de futebol de novo, até porque o nosso povo ama futebol. O jogador do Santos Futebol Clube, jovem, revelação, pegou Covid e está com trombose em uma das pernas. Estão estudando se não é efeito colateral do Covid-19. E outras pessoas já tiveram vários outros problemas. Né? O Covid não ataca só o sistema respiratório, que na saúde a gente chama de vias aéreas, boca e nariz e olho. Né? Lugarzinhos que entra tudo. E a gente nem vê. É porque ele atinge as plaquetas, né? Isso, e aí ele atinge o sangue, né? E ele pode levar isso pro fígado, pro estômago, pro coração, pro cérebro. O que acontece? O sangue, quando a pessoa adquire o Covid, o sangue ele pode coagular dentro das próprias artérias. E aí o sangue mais grosso, ele não consegue chegar lá naquelas artérias micros, né? Nos vasos capilares. Tô falando com uma bióloga. Aí ele não irriga o cérebro, ele não consegue chegar lá nos rins onde deveria chegar, ele não consegue fazer a troca respiratória lá nos alvéolos pulmonares, porque o sangue não consegue chegar naqueles microvasos. É isso que acontece. A trombose, ela é resultado disso, do sangue não irrigar todo o sistema que deveria. Então, assim, ele ataca o sangue, ele não é uma doença sintomática, assim, sistêmica, quer dizer, sistêmica. Isso. Ele atinge várias partes do teu corpo. E é o grande nó que a gente tem. Por isso que eu digo que ele é um Kinder Ovo, porque eu posso adquirir o vírus e posso não ter nenhum sintomas. Ou posso ter um sintoma de uma gripezinha, né? Que nem disse o nosso excelentíssimo lá, presidente. Ou eu posso ter uma séria problema de respiração, insuficiência respiratória, ou eu posso ter insuficiência renal, ou eu posso ter um AVC, porque o sangue não chega lá nos vasos onde deveria chegar no cérebro. Então, são N possibilidades. E aí, esse é o diagnóstico que tu dá, o médico tem que prescrever medicamentos que controlem a coagulação do sangue. Né? Então, as pessoas me perguntam, né? Mas o que ele vai tomar? O que ele vai dar? Olha, depende do que a pessoa... mas não toma ivermectina, eu queria dizer isso. Não toma ivermectina. Ivermectina é só para cuidar dos piolhos, dos parasitas. E como é que é? Não, aí assim, ó. E tem gente que. E a cloroquina é para malária, né? As pessoas têm que ter a malária não é uma doença não é uma virose a malária. E aí a cloroquina é para malária, não é para vírus. Então eu não sei qual é a ligação, mas tudo bem. Eu tenho uma amiga minha que tem uma doença crônica que ela tem que tomar a hidrocloroquina.
Sim, mas é específico, entende? É específico. É específico. Não entende. E aí, E se eu, por azar, pegar o vírus e ficar doente, o meu tratamento vai depender muito do que é que atacou o vírus. Se atacou meu pulmão, se atacou meu rim, se atacou outra parte do meu corpo. Então, só os médicos vão poder me dizer o que na Janaína a gente vai tratar. E é isso que as pessoas não entendem, né? Isso mesmo. Então assim, para voltar às aulas, né, para a gente não fugir do tema, para voltar às aulas só com vacina. Pois só com vacina. Aí, a gente entende também, né, que muitas famílias dependem das escolas para poder trabalhar. Aí a gente vê a grande falha do governo. Como é que um país onde tem uma arrecadação imensa, o governo, tanto estadual quanto federal, não tem uma sobrinha para investir num momento desses, assim, de pandemia? Pois é. Voltamos de novo ao início, voltamos a maio. Tá? O que eles não fizeram? O que eles não fizeram? Para você proteger as famílias e as crianças, porque tu protegendo a criança, né, tu protege a família. A família fica mais residencial. Né? Então, tu protege mãe, filho e avô. Né? Os três segmentos etários da nossa vida. Né? Então, e as duas pontas dessa vida. Né? Tu tem que proteger a criança porque ela está em formação e tu tem que proteger o velho porque ele perdeu, né, os seus anticorpos, está mais fraco, está mais frágil. Então, e aí você precisa sustentar isto. Né? E aí nós estamos aí fechando um ano desse troço, né? Não fechamos um ano ainda. 7 meses. 7 meses. 8 de março, imagina, 7 meses. 7 meses. Né? E vamos fechar um ano, com certeza, sem ter grandes resultados a respeito disso. E é necessário a atividade do governo. E aí, por que a gente... Aqui em Viamão, né? Agora pegando isso, é contra a volta e por que o prefeito muda? Porque ele sofre pressão. Porque ele sofre... Infelizmente, as escolas privadas são empresas. Isso. A escola privada é uma empresa. E ela tem os seus funcionários e ela tem os seus clientes. No momento que a escola privada começa a ter perdas, porque o que acontece? Muitos pais estão tirando da rede privada. Por quê? Porque perdeu o emprego, porque diminuiu a renda na sua casa, porque não está contente pagando lá R$800 por mês e tendo uma aula de 1 hora via online, não acha justo. Assim, não estou dizendo que esse pai está certo, mas ele não, na visão do pai, para ele não é qualidade essa aula online, entende? Para muitos, para outros não. Então o que ele faz? Ele tira da escola privada. E aí começa a pressão dos donos da escola privada, né? De quem mantém a rede na escola privada. E eu não vi, infelizmente. E aqui em Viamão, Janaína, né? Você percebe que tudo tem ligação com a vida das pessoas. Aqui em Viamão, nós temos um candidato a prefeito, que já foi prefeito, que é um dos maiores, é o maior empresário privado da educação. Eu sei. As pessoas têm que saber isso. Né? Que o Nadinho, hoje, candidato à eleição para prefeito, está cedendo à pressão. Né, de um empresário que é seu adversário político, entre aspas. Né, mas pelo menos está concorrendo entre eles. Porque até ontem estavam juntos na política local. E eu consigo entender os pais que precisam das escolas de educação infantil para deixar seus filhos, para poder trabalhar. Eu consigo compreender assim, esse desejo da reabertura de muitos para a educação infantil. Só que a gente sabe, né, que criança pequena... Eu sou mãe, eu sei o que eu estou falando. E eu já trabalhei em escola de educação infantil, eu tenho experiência. Criança pequena não sabe falar uma linguagem sem toque. Eu sempre brinco que as crianças, elas têm 12 olhos, 2 no rosto e 1 em cada ponta do dedo. Como é que essas crianças vão voltar
para a escolinha, vão ver a sua prof e não vão abraçar, vão ver os colegas e não vão abraçar, vão ver um objeto e não vão pegar, não vão botar na boca, porque a boca também ajuda, né, a criança. Tu acha que ela vai ficar de máscara? Capaz, vai trocar de máscara com o colega, vai botar na boca o brinquedo, vai dar pro colega, vai abraçar, vai cair, vai se machucar, vai querer o colo da prof, porque quando uma criança pequena cai, o aconchego ela acha aonde? No colo, no beijo, né? Beijo de prof de educação infantil cura tudo, cura todas as dores, entende? Então, assim, essas coisas que as pessoas não se dão conta, a gente sabe que tem que trabalhar, a gente sabe que não tem aonde deixar o seu filho, que a gente está passando por uma situação muito difícil, mas os governos que a gente tem hoje aí, quem está na frente aí do poder, não fez a sua parte, não fez o que deveria fazer para poder suprir a necessidade das pessoas que surgiram agora com essa pandemia. Então, a gente sabe que isso está relacionado à gestão pública, e que não está bom. E eu fico tão triste de ver gente defendendo quem está no governo hoje, sabe? Parece que não estão vivendo isso, não estão sentindo na pele. Assim como eu fico muito chateada quando eu vejo colegas da minha área, professores, defendendo e concorrendo pelo PSDB, um partido que quer privatizar a educação, e isso está muito claro. O Leite está aí mostrando isso. O governo Leite quer privatizar a educação. Tanto é que já vai começar. Agora, no retorno que ele tanto quer, ele não vai contratar funcionários pelo Estado, ele vai terceirizar. Isso significa o quê? Que daqui a pouco não vai mais ter funcionário de merenda, funcionário de limpeza nas escolas públicas. Ele vai terceirizar, e aí não é problema do Estado. E vai fazer o mesmo com a nossa categoria. O mesmo. Porque o que acontece? Hoje, quem é contrato emergencial vai para a rua, ele vai contratar outro por tempo determinado. Qual foi o último ano que a gente teve o concurso no Estado para professor? 2007. Nós estamos em 2020. Isso. anos que não tem concurso para o Estado. Por quê? Porque é projeto do PSDB, é projeto do MDB privatizar a educação. E meus colegas, me desculpem, são cegos ou vivem em outro mundo, um universo paralelo, que não estão sentindo isso na pele, sabe? Isso é verdade. E aí isto é a perpetuação desse governante no poder. Né? Nós estamos entrando numa falsa democracia. Porque o momento que você acaba com o serviço público, e na nossa proposta diz que para ter uma cidade saudável, tu tem que desprivatizar o Estado, tu tem que desprivatizar a prefeitura. Desde assim, hoje estamos do jeito que está, porque assim, o político que não tem o concursado, ele é que contrata. As pessoas irão ser contra o seu patrão para perder o emprego? Não. Claro que então não. Ele não vai ter liberdade. Hoje, o maior inimigo de quem está no poder são os funcionários públicos concursados, que fizeram o concurso, entraram pela porta da frente e não devem nada para ninguém. Quem dá problema dentro do serviço público é aquele CC, que entrou ali por um político tal, e aí faz a maracutaia, e tem o dinheiro que vem por fora. Essas coisas que a gente está vendo aí no governo federal, os chefes... Isso, as rachadinhas. As rachadinhas. Então, e não é, e Janaína, não é só o cargo de confiança. O cargo de confiança você identifica pela lei. Tem um número X de cargo de confiança. O problema está na terceirização. Também. Está na terceirização, por quê? Porque daí o político, o prefeito, vai contratar uma empresa para contratar... Por licitação, e a gente sabe como é que funciona essas licitações. Infelizmente, é uma vergonha. É uma vergonha. Então, esse prefeito pode trocar... Bom, se tu tem aqui em Viamão 400 cc, com certeza tu tem 4.000 contratados em terceirizadas. Todos eles passam pela indicação do prefeito e de seus auxiliares, de seus aliados. Se você chegar numa repartição de Viamão,
e pergunta para a pessoa, você trabalha, você é concursado? Poucos vão dizer que são concursados. E aí você pergunta, tá, mas quem é? Eu sou de uma terceirizada, qual delas? Você consegue identificar até o político que está por trás daquela terceirizada. Claro. Até nas escolas, assim, ó, quando entrar em vigor esse projeto do leite, de terceirizar a parte de limpeza e alimentação, a gente vai começar a ver isso também dentro do Estado, que até então não tinha, né? Porque dentro do Estado, assim, nas escolas, na parte de educação, não tinha empresa terceirizada. Tinha professor e funcionário concursado. Pararam de fazer concurso, as pessoas vão se aposentando, vão encerrando o seu trabalho. Aí eles começam a contratar. Hoje, na minha escola, 85% dos meus colegas são contratos emergenciais. Né? Estão na mão do governo, tem uma instabilidade e sofrem pressão. Porque nas últimas webs que a gente teve com a Coordenadoria de Educação, foram muito claros. Contratado que não voltar, que se negar a voltar, é demitido. Contrata-se outro, porque ele está ali para suprir uma necessidade, um buraco. Então, eu sou nomeada, se eu não quiser voltar, se eu insistir, eu não quero voltar presencial, eu, como nomeada, vou ter recursos para não voltar. E não vou ser demitida nem nada. Agora, o meu colega que é contratado, que bateu o pé, ou que, infelizmente, tiver comorbidade, ou ficar doente, vai para a rua. Porque ele não tem garantia de saúde, né? Ele não tem. Saúde, vai para a rua e vão contratar outro profissional para suprir ele, porque, infelizmente, para esse governo, nós somos números. É verdade. Nós somos apenas números. Deixa eu só dar um oi para Marta Marisa Cunha, a Rosana Kosenko, o Marcos Ovalle. O Marcos Ovalle é candidato a vereador lá em Barra do Ribeiro, né? Conselheiro também, sim. E a Marcelena. A Marcelena não apareceu aqui o comentário dela. Mas então é um privilégio aí ter o pessoal interagindo na nossa live de hoje. A questão da educação e a questão da saúde e toda essa questão que é transversal para mim, ela está contemplada dentro do projeto que eu apresento para a cidade, enquanto candidato a vereador, de cidade saudável. E eu só quero registrar, é por causa do teu projeto que eu estou junto contigo te apoiando, eu e mais outros colegas da minha área, da educação, porque a gente conhece teu trabalho, a gente já te viu como vereador, já teve leis que tu aprovaste lá no início da na primeira década do ano 2000, né, desse novo milênio, então a gente conhece teu trabalho e a gente confia. Por tu acreditar na educação enquanto parceira da saúde e acreditar que as duas caminham juntas. Por isso que a gente está contigo. E aí, nesse projeto, viu, Janaína, nesse projeto é fundamental que a prefeitura faça a recontratação via concurso público, que ela se desprivatize, né? Que ela saia da mão dos políticos e ela volte para a mão do trabalhador e do público de Viamão. Né? Porque o prefeito e o vereador nada mais é de que um servidor público temporário do povo da cidade. Né? Que de 4 em 4 anos esse povo escolhe de forma democrática. A democracia era para ser perfeita. As pessoas deveriam ter liberdade de poder escolher e os candidatos ter a honestidade de declarar quem defende. Né? Tanto o Eduardo Leite quanto o Bolsonaro nunca disseram na sua campanha eleitoral que iriam privatizar, que iriam acabar com o servidor público, que iriam fazer a reforma administrativa que o Leite já fez aqui no Estado, retirou todos os direitos de vocês. Antes do governo federal. E agora o governo federal está fazendo e vai piorar ainda. Porque daí acaba com a reforma administrativa do Bolsonaro, que o Maia está praticamente aprovando na Câmara, acaba com o concurso público.
ele cria uma nova contratação, ele permite a contratação de cargos de confiança técnicos, científicos. Acaba com o concurso público, porque, como eu te falei, o servidor público concursado é o maior inimigo de quem quer fazer rachadinha, de quem quer tirar o dinheiro por fora, porque daí não tem como fazer licitação. Como é que eu vou terceirizar se eu tenho um servidor público ali concursado, que estudou, fez concurso e passou? Entende? Vamos explicar. E a população, em sua grande maioria, depende do serviço público. Só que vamos explicar para quem está nos assistindo que a rachadinha é a contratação de pessoas pelo político que não vão ao local de trabalho, recebem e dão a maior parte para o político do seu dinheiro. Tá? Por exemplo, se recebe 2.000, ele dá 1.500 para o político, fica só com 500. Então, ele aluga o seu CPF. Aqui no nosso município a gente teve algo parecido, né? Tanto é que o vereador foi preso. Isso. Da Coletare, né? Isso. Então, esse é o exemplo. O vereador, que é dono de uma terceirizada, né? Então, que ganhou a licitação, ora, tu veja. Que ganhou a licitação, né? Legal, tudo legal. Ganhou a licitação e olha o poder desse cara. Ele é vereador da cidade, ele é patrão de, no mínimo, 2.000 trabalhadores de perfis extremamente humildes, de nível educacional primário, né? Extrema desproteção, extrema vulnerabilidade, aonde que nem o trabalho, nem o seu patrão garante um salário digno e muito menos o Estado garante serviço para ele poder se cuidar. Né? Eu fico apavorado quando passa os caminhões do lixo. Né? Eles não têm material de proteção, né? Eles correm o dia inteiro atrás de um caminhão. Não sei para que aquele motorista correr tanto. Até sei, porque ele tem que cumprir hora. Ele tem que cumprir hora para encher cada vez mais rápido o caminhão para voltar a coletar. É mais isso. Então, assim, ó, a empresa privada não bota o número suficiente de caminhões que necessariamente necessitaria para ter na cidade de Viamão. Agora, com a história do Covid, o Covid serviu para muita coisa ruim nesse período. Tudo é por culpa do Covid. Né? Eu não vou fazer atendimento de saúde básico porque é o Covid. Eu não vou botar mais ônibus porque é o Covid. Mas eu carrego o mesmo número de pessoas nos horários diminuídos da empresa de ônibus de Viamão. Eu ia te falar, tu já viu como é que anda o nosso transporte coletivo, esse monopólio, que a gente só tem uma empresa, né? Então, é outra coisa. Que democracia é essa que você só tem uma empresa que é detentora de um serviço público? Aí o Estado não pode entrar nesse mercado, porque senão é monopólio. Então, quer dizer, o monopólio privado pode, o monopólio estadual não pode. É insano isso, não é inteligível isso. Né? As pessoas têm que começar a entender. A Marta Cunha diz assim, as terceirizações abrem falência, não pagam os funcionários, nem quitam as suas dívidas e logo voltam com outro nome. Outro artifício que elas utilizam. Então, por isso... A própria Coletare aqui em Viamão não paga os funcionários desde não sei quando. As pessoas que trabalham na Coletare estão sem receber há meses. Isso mesmo. Com certeza. Então, a gente diz que é contra isso. Não quer esse tipo de exploração, a gente quer que a prefeitura comece a fazer, né, periodicamente novos concursos para ir substituindo essas pessoas que são contratadas, que permita que essas pessoas que estão em serviços técnicos possam estudar, possam se qualificar e vir assim como servidor público de quadro. Porque só isso nós vamos ter garantia de atendimento. E nós vamos ter continuidade, né, de atendimento.
Outro dia, Janaína, eu estava assistindo uma live do pessoal da Fiocruz e a necessidade da gente debater com a equipe educativa, tanto da saúde quanto da educação, é a maneira de como falar a língua do nosso povo. Eu acredito que nós estamos falando de uma forma muito acadêmica. E aí, em outro momento, a gente tinha que pensar isso, né? Fazer um grupo de estudo de como a Janaína age, atua lá na Vila Estalagem. Qual é que é o dialeto que ela ouve lá? Qual é a realidade daquele território? Né? O que o aluno da Janaína quer ouvir? De que maneira esse aluno assimila melhor a informação? Sabe, Tamar, que bairros que são vizinhos dentro da nossa cidade têm dialetos diferentes. Eu fui diretora ali no Célia Flores, na Lomba Tarumã. E hoje eu trabalho lá na estalagem. Também estou na direção junto com a Luciane. O dialeto, a forma como as pessoas vivem, são totalmente diferentes e são bairros vizinhos. 1 minuto de deslocamento de carro de um bairro para o outro. Tu conhece ali a região, né? Conheço. Vizinhos, que estilo de vida e dialeto e dificuldades e necessidades totalmente diferentes. Então, esse olhar a gente tem que ter, porque a nossa cidade, o território é muito grande, né? Territorialmente é um município grande, tem muitas comunidades, a gente atende a várias comunidades diferentes, desde quilombolas, indígenas, tudo, e então ela tem muita diversidade. E é esse olhar que a gente tem que ter agora, nesse momento, né? Para poder retomar o que se perdeu e recomeçar a promover a mudança e a qualidade de vida para as pessoas aqui no nosso município. Porque é possível uma cidade saudável, depende da gestão e do olhar que essa gestão tem. É isso, e aí, Janaína, criar esse debate por dentro da escola, de como é mais fácil tu ensinar o português, tu ensinar a matemática, tu ensinar a biologia para as crianças. Para que elas tenham, juntamente com essa assimilação cultural, que elas saibam, primeiro, no meu modo de ver, tem que saber respeitar a sua origem. Eu não posso negar a minha origem, né? E ter orgulho da sua origem. Isso. Ter orgulho da onde você vem. Isso é muito importante. Eu vejo que as pessoas, às vezes, não sentem orgulho. Tanto é que a gente ouve aquelas piadas, Viamão lotado. Pô, eu tenho orgulho de ser viamonense. Não me vejo fora daqui. E tu não nasceu aqui, né? Tu vê? Eu nasci em Porto Alegre, né? Eu nasci em Porto Alegre, morei um tempo em Porto Alegre também. Eu sou bem bairrista, eu tenho orgulho da minha cidade, tenho muitos amigos aqui. Eu moro mês que vem vai fazer 44 anos que eu moro na mesma casa, no mesmo teto, na mesma rua, e não penso em sair daqui. Tenho vínculos aqui, moro num bairro onde ainda os vizinhos se cumprimentam, se falam, se ajudam, né? E isso é muito importante. Minha filha está sendo criada nesse ritmo. Ela ama Viamão. Ela fala, às vezes eu mexo com ela, eu implico, vamos embora, vamos morar em Porto Alegre. Ela, não, eu não sei da minha cidade. Então, assim, nós temos orgulho da nossa cidade. Infelizmente, a política hoje que a gente está vendo aí é uma vergonha, e aí a minha luta é por retomar coisas que ficaram para trás e trazer Viamão de volta, sabe? Porque o povo viamonense merece. A gente merece uma cidade de qualidade, uma cidade saudável, uma cidade que nos ofereça uma educação pública que funcione, uma cidade que nos ofereça creches e educação infantil em qualquer espaço. Sabe que isso a gente podia finalizar nossa conversa hoje falando disso. Você várias vezes... Antes de tu falar, só vou te dar o meu exemplo. Eu moro no mesmo lugar há 44, vai fazer 44 anos mês que vem, que é meu mês de aniversário. E aí, assim, temos festa. Eu tenho uma filha. Temos festa. Festa online. Isso! Festa online.
Eu tenho uma filha pequena de 9 anos. Quando ela estava na idade de educação infantil, eu tive uma grande dificuldade, porque no meu bairro, na região onde eu moro, no centro da cidade, não tem nenhuma escola pública de educação infantil. Nenhuma. Só tem lá embaixo na Tarumã, né? Perto lá Posidônio. Posidônio. Escola Posidônio. E se eu quisesse botar minha filha lá, eu não conseguia vaga, porque eu moro no bairro Dom Feliciano. E aquela escola não atende o meu bairro. E não tem nenhuma creche aqui na volta que atenda o meu bairro. Se a minha filha for estudar na escola pública, ela tem o Stella Maris e o Castelo, só. Até aí tudo bem. Mas o Castelo poderia ter educação infantil para poder atender as pessoas que moram nessa região. Não é porque a gente mora numa localidade central que quer dizer que eu tenha dinheiro para pagar uma escola privada, entende? A minha sorte é que eu tenho uma mãe maravilhosa e que enquanto eu estava na escola, quando a minha filha tinha idade de educação infantil, que precisava de uma creche, tinha minha mãe para me ajudar. Essa é a minha sorte, mas nem todo mundo tem essa bênção que eu tenho. Então, isso é um assunto que a gente tem que pensar e pode ser a pauta de uma próxima conversa. E eu já vi que no projeto do Guto, no nosso projeto, tem a criação de creches nas escolas municipais para atender a toda a comunidade. Isso é muito importante. E isso, Janaína, é isso que eu queria dizer, né? Agradecer ao Cláudio, Márcio, parabéns, Janaína e Itamar, pelas boas explanações, muito esclarecedoras. Estou cada vez mais convicto no meu candidato a vereador. Muito obrigado, Márcio. Tamo junto! Pelo apoio. A Márcia Helena, infelizmente nossas vidas estão à mercê da imagem que o senhor governador quer deixar em 2020, ano da pandemia mundial, como um governador que valorizou a educação. Essa não é a valorização da educação que a gente quer, né? Não. Então, o senhor governador, ele tenta construir e ele quer fazer essa imagem que a Márcia coloca de uma maneira que ele fique de bem com o setor privado. E aí, quando você deu... Por que ele quer ficar de bem com o setor privado? Porque a classe dele é esta. Então, ele está fazendo uma imagem de bom administrador, né, que usa o Estado a favor de sua classe. O que é usar o Estado a favor da sua classe? É dar os recursos que o Estado tem para essa classe, privatizando. Entendeu? Né? Então, e nós somos o contrário. Nós queremos usar o Estado para dar garantias de vida para a nossa classe. Para a Janaína, para o vizinho da Janaína, para o meu vizinho aqui da vila. E a gente sabe, com todos os impostos, é possível, com todos os impostos que são arrecadados pelo Estado, pelo município, pelo governo federal, a gente sabe que é possível, sim, ter possível, sim. Que atende a todos. E aí, Janaína, tu deu um exemplo teu. Por que a Janaína tem que buscar a creche privada? Porque na minha região não tem. Deixa eu terminar. Porque o patrão da Janaína não garante a vaga na escola para ela. Ele não garante a tranquilidade da Janaína produzir para ele. A Janaína recebe um X, né, que chamamos de salário, que às vezes não dá conta das suas vários compromissos, porque ela tem que pagar a creche do filho, ela tem que pagar o supermercado, ela tem que pagar a saúde, porque não tem onde buscar. Então o teu salário é muito pouco para garantir tudo isso de forma privada. Tá, né? Era isso que eu ia dizer. Tu imagina se chegam a realmente privatizar a saúde e a educação, que é o que eles querem, que é o que o governo PSD sim. A extrema-direita quer, é privatizar. O Guedes, né, o discurso que ele tem, tu imagina o que vai ser daquelas pessoas que moram lá no bairro onde eu dou aula hoje, lá na instalagem, vão ter dinheiro para pagar uma escola privada para os filhos?
vão buscar... Pediatra, né? Vão buscar... Muito complicado. Aí nós vamos perceber, né, que os índices de violências aumentarão. Isso vai ser certo. Assim, no momento que a pessoa não tem saúde pública de qualidade, não tem uma escola, que ela não tem dinheiro para a cura do seu filho que está doente, ela vai diminuir cada vez mais as possibilidades de trabalho, porque ela não vai ter formação. Aí a gente vai ver a violência se criar. A violência vai aumentar. A violência vai aumentar. Como não vai ter mais concurso público, né, vai ser legalizado, Janaína, né, as milícias, ou seja, as empresas de segurança. Porque tu não vai ter mais concurso público. Imagina você não tendo concurso público para a Brigada Militar, para a Polícia Civil. Começa que a gente vê o que acontece lá no Rio hoje, né? A tal das milícias. Né? É isto. Entende? Porque aí você, num território X, né, tem a milícia, que é o dono do território, entra aqui quem eu quero, né, eu te forneço gás, te forneço luz, te forneço tudo no gato, né? Tudo no gato. Tudo de forma... Várias empresas, né, dentro dos bairros. Então, isso tudo, por isso que a gente é defensor do serviço público. Porque nós queremos que a escola que a gente idealiza tenha turno integral, que ela seja uma escola que veja e cuide da criança de forma integral, né? O professor, ele não está ali só para ensinar meramente. Ele tem que ser um educador, né? Ele tem que ser um facilitador das queixas daquela criança, né? E você ter essa escola integralizada com outros serviços os outros serviços públicos. Exato, e com isso a família pode ficar tranquila e pode sair para trabalhar, sai de manhã, vai para o seu trabalho, porque ela vai estar tranquila sabendo que o seu filho está lá bem cuidado. Porque isso é preocupação de toda mãe, eu acho. Eu sair para trabalhar e ter certeza de que o meu filho vai ser alimentado, vai ser atendido, se tiver algum problema, vai ser solucionado, vai ser encaminhado. E que essa mãe, Janaína, saia para o trabalho, um trabalho digno, que remunere ela decentemente, que lhe dê os direitos sociais que ela necessita, que ela tem direito, né? Que não seja só mais um bico. Nós temos que acabar no Brasil com o bico. Né? Eu tive anteontem aqui atrás, né? E reencontrei um senhor que era verduleiro aqui na região. Né? Agora ele não é mais verduleiro porque ele perdeu o cavalo e a carroça. Né? A vida lhe tirou isto. Né? Não conseguiu sustentar isto. Né? E mudou, agora não tem mais chacras. Antigamente a região da Santo Tomé tinha várias chacras. Tinha várias chacras de verdura, então, né, tu tinha um comércio local, né, tu tinha uma economia que deixava as pessoas minimamente atendidas, e aí conseguiria sobreviver. A pessoa tem 62 anos, falta ainda 3 anos para ter a aposentadoria, o BPC de idoso, de 65. Tá? E esse cidadão, ele não se fraga que ele é um pagador de impostos. E que ele deveria receber ajuda do governo por isso. Porque ele consome. Né? E no Brasil... Você não conhece os seus direitos. Infelizmente, as pessoas aqui no nosso país não conhecem os seus direitos. Pagam impostos e não sabem por que estão pagando. Isso é verdade. Para o próximo encontro. 1h10 minutos já. Isso. A gente fala demais. Isso mesmo. Esse é só um detalhe, né, do nosso projeto de cidade saudável. A gente acha que Viamão é saudável. É possível. Né? possível. E que as políticas públicas sejam transversais entre si, dialoguem entre si, que os conhecimentos que
todo ser humano possui, sejam socializados, né, que a gente não tenha vergonha, né, de poder ensinar o outro, né, porque numa cidade saudável, todos cabem, não há competição. Não há competição. Então, o conhecimento que a Janaína produz, o conhecimento que o Itamar detém, pode ser socializado com os outros, porque vai favorecer o meio que a gente vive. Tá? Então, aí nós temos aqui uma cidade que é continental, é enorme, tá? E tem uma área agriculturável importantíssima, medonha, grande, tá? Que nós podemos produzir, tá? Alimentos sem uso de agrotóxico. Então, essa cidade saudável dialoga com o fim do agrotóxico, com o fim do transgênico. E a gente sabe que é possível. A gente sabe que e que essa produção, né, a merenda escolar, pode ser oriunda daí, né, das cooperativas de produção de alimentos não tóxicos, né, de terras agricultáveis que não usam suplementos químicos e nem muito menos veneno. Né? Então, nós temos várias oportunidades e várias saídas para ter uma cidade diferente. E que Viamão pare com essa mania de se dizer cidade dormitório. É verdade. Eu ficava tão braba quando eu fazia faculdade, me dizia, tua cidade é dormitório. Que me ficava braba. Porque assim, a gente tem muita riqueza no nosso município. É possível um Viamão melhor, mas isso depende muito do gestor público que a gente eleger. Isso vai depender muito dos vereadores que a gente vai colocar lá na Câmara, vai depender muito do prefeito que a gente vai eleger, porque a gente sabe que tem muita gente aí na política que não está pensando na nossa cidade, está pensando no seu umbigo. Então está na hora do povo acordar, está na hora do povo acordar e fazer uma pesquisa antes de apertar o botãozinho do sim, verificar lá o seu candidato, o que ele fez, qual é o histórico dele, tanto político quanto profissional, porque as pessoas não mudam. Se as pessoas são mau caráter na política, pode saber que lá no trabalho dela ela também foi mau caráter, sabe? A gente não muda. Então, assim, tá na hora das pessoas se darem conta de que votar é sim importante, que hoje o voto é uma arma que nós temos para mudar, para deixar a nossa cidade melhor. É só através do voto que eu vou conseguir transformar a minha cidade num lugar melhor para os meus filhos viver, para minha filha viver. Porque é através do voto eu vou poder eleger pessoas que sejam capazes e honestas e que façam a sua obrigação enquanto político, enquanto profissional. O vereador ele tem as suas obrigações, que a gente sabe qual é fiscalizar, é promover projetos de leis, e não é fazer rachadinha, não é fazer esqueminha para aumentar a sua verba familiar. O vereador ele tem que pensar na sua cidade. E o prefeito também. E é por isso que eu estou contigo, Itamar, porque eu sei que tu é um cara que pensa no todo. Não está pensando no teu bolso, porque eu te conheço, né? Eu tenho uma convivência fora da política contigo. Já dividimos uma casa, né? Então, já fomos socialistas? Exato. Já praticamos uma. O nosso verão, esse ano, foi um verão maravilhoso. Então, assim, eu sei quem é o Itamar, e eu sei por que ele luta, e eu sei qual é a causa que ele luta. E eu conheço o passado do Itamar. E isso faz toda a diferença. Eu adoro dizer assim, esses dias alguém me perguntou, mas tu conhece bem o Itamar? Cara, eu conheço bem o Itamar. E eu vou te dizer, eu botaria meu dedinho no fogo, porque eu já vi o passado político dele. Não tem nenhum rabo. E isso é importante. Assim como o meu prefeito, assim como o Guto. Podem falar e dizer, querer fazer, mas o Guto também não tem rabo. Pelo menos eu não achei nenhum. E outra, tá recém no primeiro mandato, né, de vereador. Ele não é eu conheço o Guto. Não é político, ele não é profissional, a vida dele profissional não é a política. Ele tá agora. Então, assim, é um cara que eu confio também, não tem nenhum rabo. Então, não vem me dizer que ele isso, ele aquilo, aquele outro. Até me prova, então, não tem nenhum rabo. Então, os meus dois candidatos, eu estou muito confiante, muito esperançosa, porque eu sei que tu, Itamar, vai fazer a diferença e tu vai honrar o teu perfil e vai honrar a tua palavra, assim como o Guto também.
Então, eu estou muito tranquila, e fazendo campanha para vocês, porque eu sei aonde é que eu estou enfiando o meu dedo, né? Aonde é que eu estou apertando o meu botãozinho do sim. E eu queria que as pessoas todas tivessem essa consciência também. É isso aí. O teu testemunho é o que me serve, o que me interessa, né? E agradecer essa parceria, essa amizade, e eu sei que aonde tu estiver, você vai estar tentando esclarecer as pessoas. Então, os teus alunos são privilegiados em te ter como professor. Então, dizer para essa garotada aí, olha, presta bem atenção na aula da professora Janaína, que é sensacional. Agradecer a Marta Marisa Cunha. O voto é um exercício de cidadania importantíssimo. Tá? Com essa deixa da Marta, vamos encerrar por hoje. Nós estamos aqui há 40 minutos, tá? Uma hora e 15 minutos. Tá? Então, a Marta, agradecer a Marta, o Cláudio, a Márcia, a Rosana. Quem mais? O Marcos, né? Pessoal que teve aqui, aqueles que deram uma espiadinha, né? Depois nós vamos distribuir de novo, compartilhar isso para quem não viu o nosso vídeo, né? E dizer, Janaína, que a gente está e vai sempre continuar fazendo o que a gente sempre fez. Né? Não somos políticos profissionais, fazemos da política, né, a nossa vida, para que as pessoas possam viver bem consigo e na comunidade. Né, porque acreditamos... Para que todos tenham a possibilidade de viver bem. Não é isso aí. Justo uns viver bem e outros não. Todos nós temos o direito de viver bem. É nosso direito. É verdade. E é por isso que a gente luta, e é por isso que eu escolhi trabalhar na educação pública, porque eu acredito, né, que todas as pessoas têm o direito de viver bem, de ter uma saúde de qualidade, de ter educação de qualidade, de poder usufruir de coisas que gostam, né? Poder trabalhar e poder adquirir aquilo que lhe faz bem. É isso aí. Muito obrigado, até a próxima. Né? E dia 15, quem está nos ouvindo aí, divulgue, ajude a divulgar essa boa nova. Vote Itamar Santos 13044 e Guto Lopes no 12. Até o próximo sábado com Viamão Saudável, aí pra gente bater mais um papo. E uma coisa legal, ó, pessoal que está nos assistindo, todos os dias, 15 para meio-dia, tem um papo rapidinho com o Itamar no Facebook. Nós ainda não escolhemos o nome, eu estou achando que podia ser pré-almoço com o Itamar, ou 15 minutos com o Itamar. Para quem não conhece o Itamar, nesses 15 minutinhos, todos os dias, 15 para meio-dia, conhecer um pouquinho do Itamar e da sua trajetória e das suas propostas, né? Ajude a gente a escolher o nome, né? Vamos fazer a campanha, ajude a escolher o nome do a nossa colega de Gravataí botou a hora da chamada, mas ela é professora. Tem tudo a ver. Achei fantástico, tem tudo a ver. Às 8 da manhã. 8 da manhã é chamada. Tem que estar lá para dar o presente. Né? Então, eu pensei nessa hora das 11, 11h30, 15 para meio-dia, que é a hora do intervalo, né? É a hora do almoço. Né? Então, a hora do rango, a hora da conversa, a hora do descanso. Vamos botar aí, me ajuda a escolher o nome aí na rede social. Isso, vamos fazer uma campanha. E aí, esses 15 minutinhos possibilita os nossos amigos a te conhecer melhor e conhecer tuas propostas, porque a gente tem que saber em que a gente está votando, né? Então, 15 minutos diário com o Itamar, a gente vai conhecer. Eu já conheço, mas aí vocês terão a oportunidade de conhecer o Itamar e vão comprovar isso que eu estou falando, que eu não estou blefando. Isso. Tá certo. Essa conversinha rapidinha é no meu perfil, tá? No Facebook do meu perfil. A live é na página. Isso. A de sábado é na página. Gente, assim, ó, siga Itamar Santos, por que isso? Porque a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o Twitter, a gente tem um blog, e tem um site, e tem o canal do YouTube. Então, a gente tem 6 redes sociais que a gente faz interagir, né, essa conversa toda, e aí não é só de agora, né? Aí, principalmente, viu, Jana, no canal do YouTube, que é
é um instrumento, uma ferramenta mais organizada, né, para você acompanhar as suas publicações. Tem vários vídeos, né, que a gente sempre fez na rádio comunitária, na militância do Conselho de Saúde. Então, tem vários vídeos que ali mostram, né, o que a gente fez. Olha cá, olha lá, ó. O Cláudio, olha da saída. O que tu achou dessa? Fala da educação, fala do trabalho. Tá aí, Cláudio, matou a pau, hein? Hora da saída. Hora da saída com Itamar Santos. Vamos amadurecer isso, tá? Mas esse nome tá legal. Tá legal, hora da saída. Né, gente? Vamos pensar nisso. Muito obrigado, Jananés. Sempre é bom falar contigo, mesmo de forma virtual, viu? Valeu. A gente se diverte, né? E fala de isso. Né? A virtualidade, Janaína, é para essa troca de informação rápida. Ela não é para ser substituída pela nossa vida. Sim. Isso que as pessoas têm que entender. Né? Aí nós entramos já, podemos começar outra live, para falar de educação à distância. Não quero educação à distância. Eu também não quero. Eu quero educação presencial. Porque é educação presencial que se faz cidadania. Exatamente. Obrigado. Até a próxima. Eu vou fechar aqui. Aqueles que nos assistiram, aqueles que não assistiram, dê uma espiada depois. Muito obrigado. Até. Beijão. Beijo.